Bom dia, meninos, tudo bem? Nesse primeiro momento, então, nós vamos fazer a correção da atividade do dia 31, bom? Que a gente falou um pouquinho sobre as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas, beleza? Vamos lá? Pedi que vocês peguem o caderno e bora comigo. Olha só. Então, nós temos um texto, né? Falando sobre os tipos de reprodução, algumas características. E aí, no finalzinho, a gente tem as atividades. Então, atividade número 1. Os musgos são plantas de pequeno porte, encontradas preferencialmente em ambientes sem luz solar direta e com muita umidade. As samambaias também preferem ambientes sombreados, mas muitas espécies podem atingir vários metros. Ah, como se explica a diferença do tamanho entre as duas plantas? Então, os musgos são briófitas e as samambaias são pteridófitas, ok? As briófitas, que são os musgos, eles são classificados como avasculares, ou seja, eles não apresentam vasocondutor de seio. Então, o transporte de nutrientes vai ser célula a célula. Já as samambaias, que são as pteridófitas, elas são classificadas como vasculares, ou seja, elas apresentam, então, esse vasocondutor de seio, que vai tornar mais importante, mais eficaz, tá? O transporte desses nutrientes, beleza? Então, a diferença entre elas será devido à presença ou ausência dos vasos condutores de seio, beleza? Bem, qual a relação entre a preferência por ambiente úmido e o ciclo de vida dessas plantas? Ambas as plantas, elas precisam, então, da água para a reprodução, ok? Por isso que elas vivem em lugares mais úmidos. C. Nos musgos e nas samambaias, tanto o esporo como o zigoto podem formar indivíduos. Qual a diferença entre o esporo e o zigoto? O esporo, ele vai ser liberado, tá, no ambiente e vai ser levado pelo vento. Quando ele achar um lugar propício, um lugar úmido, com pouco sol, ele vai conseguir desenvolver. Já o zigoto, não. O zigoto, ele vai precisar, então, da fecundação. Então, ele vai precisar da fecundação entre o anterozoide e a ossília, ok? 2. Tabelinha, né? A tabela abaixo apresenta algumas características observadas nas gimnospermas e nas angiospermas. Copia no caderno e depois preenche os espaços com características adequadas a cada passo. Então, gimnospermas são os pinheiros e angiospermas são todas aquelas flores, aquelas plantas que possuem flores e frutos, ok? Tipo de ciclo de vida alternante. Então, vou ter uma fase haploide e outra fase diploide, ok? Fase duradoura. Nos pinheiros vai ser o esporófito, que é a fase que eles lançam os esporos, tá? Já nas angiospermas será a fase gametofítica, vai ser a fase dos gametas, que é o caso da flor. Okay? Local da planta onde ocorre a fase gametofítica. Nos pinheiros são os estróbilos, tá? Que são aquelas folhas diferenciadas. Já nas angiospermas são as flores, que a gente viu que vai ter tanto o órgão reprodutor masculino quanto o feminino, ok? Produz semente, ambas vão produzir, produz frutos. Os pinheiros não produzem frutos, as angiospermas, todas elas produzem, ok? Agentes polinizadores. Aqui a gente vai ter o vento, tá? Como agente polinizador, porque a gente não vai ter o fruto. E aqui nós temos os animais, que eles vão se alimentar e consigo levam o grão de pólen para a reprodução, para a fecundação. Presença de vasos condutores, os dois, então ambas as plantas são vasculares, ok? E o exemplo são os pinheiros e a melancia, banana, maçã, ok? Qualquer outro tipo de alimento. 3. Observe a imagem abaixo que mostra o interior de um abacate e de uma mamão. Pode-se dizer sobre o número de óvulos presentes no ovário das flores dessas flores. Do mamão são vários óvulos, né? A gente tem vários embriões, e do abacate a gente vai ter um somente. Okay? 4. A dispersão das plantas depende de fatores externos, uma vez que os vegetais não se locomovem. A água, o vento e até mesmo os animais são fatores de dispersão de estruturas reprodutoras de plantas. Compara as estruturas de dispersão das pteridófitas e das gimnospermas como seus agentes de dispersão. Em seguida, explique por que os animais aparecem como dispersores em apenas um desses tipos. Pessoal, aqui tem um erro de digitação. Não seria gimnosperma, mas angiosperma, tá? Porque nas angiospermas, aí a gente vai ter, então, os animais como fatores de dispersão. São aqueles agentes polinizadores, tá? Então, como eu falei sobre pteridófitas e gimnospermas, ambas, tá, vão fazer a sua dispersão
dos esporos, né, as pteridófitas, que são as samambaias, através do vento. Porém, esse tipo de planta ele vai necessitar de um ambiente úmido, então ele só vai se desenvolver se eu tiver um lugar mais úmido. Já a gimnosperma, temos a presença da semente, que vai facilitar a sua dispersão. Esse é um ambiente mais amplo, sem a necessidade de umidade. Mas ambas as plantas não terão os animais como dispersores, tá? Os animais só vão agir como dispersor nas angiospermas, ok? Eu acho que foi um erro de digitação, mas a gente vai corrigir a atividade da forma que ela está, beleza? Sim. Reveja as características dos grupos estudados, considerando o mecanismo reprodutivo que se desenvolveram em cada um. E responda. A. Porque as briófitas e as pteridófitas são muito dependentes de água para a reprodução? Falei lá na primeira questão, tá? Só que lá, em vez de falar briófita e pteridófita, eu falei músculo e samambaia. Porque o anterozoide, ele vai necessitar, então, da água, porque ele possui flagelos, tá? Para encontrar a osfera e realizar, então, a fecundação, ok? B. Porque embora as gimnospermas e as angiospermas também apresentam ciclo alternante, nelas o gameta masculino e depende de água para alcançar o gameta feminino e fecundá-lo. Porque ambas utilizam os fatores dispersores de gameta. A gimnosperma apresenta sementes que são facilmente transportadas pelo vento. E as angiospermas apresentam um fruto, que vai facilitar, então, a sua dispersão. Então, ela vai ter estruturas e mecanismos que vai facilitar a fecundação entre os gametas. Okay? 6. Em botânica, o conceito fruto refere-se ao ovário desenvolvido. Isso abrange tanto os frutos comestíveis pelos seres humanos quanto os não comestíveis. Aos frutos comestíveis, como os adocicados, exemplificados pela uva, laranja, e os não adocicados, exemplificados pela berinjela e abobrinha. Na linguagem popular, usa-se a fruta apenas para os frutos adocicados. Qual a principal vantagem que os frutos propiciam às plantas? Então, os frutos, eles vão causar, então, vão propiciar às plantas a reprodução e a dispersão da sua semente. Então, o animal, ele vai ali e se alimenta daquele fruto, certo? No momento que ele fizer as fezes, ele vai liberar essa semente, pode ser se desenvolver e formar um novo indivíduo. Então, isso vai ser uma forma de dispersão. Então, o fruto, ele vai auxiliar a dispersão dessas plantas no ambiente. Beleza? E é isso, tá? Atividade bem tranquilinha, eu acho que vocês tiveram mais dificuldade, foi lá na tabela da número 2. Sim? Então, peço que vocês façam a correção, bem direitinho, quando terminarem, me avisa lá no grupo que eu vou mandar um videozinho de revisão. Beleza? Então é isso. Beijo e até daqui a pouco.